Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado. E essas coisas que é idôneo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus, aleluia. Vamos louvar o hino aqui da harpa, 193. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica.
tomando o alimento com sono, fazendo exame de sangue todos os dias. Mas hoje está aqui, ó. Glória a Deus! Ouvi, irmãos, de muitas pessoas, até próximas. Glória a Que não vai vingar, seus filhos não vão vingar, seus filhos não vão crescer. Outros diziam que ficariam com sequelas. Outros, um deles, o Kevin, que nasceu menor, quando eu fui ler o laudo médico da transferência de um hospital para outro, no laudo médico estava que ele foi bom, ou seja, nasceu morto. Mas hoje é um milagre de Deus. Glória a Jesus. E assim, irmãos, é que Deus cuida dos nossos, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa parentela, de nós, irmãos, zelarmos somente pela nossa salvação, que é uma prioridade na vida do cristão, e o restante Jesus Cristo faz tudo pela nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a todos. Temos outra oportunidade, nosso irmão Paulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória, glória a Deus! Glória a Deus. Cumprimento da igreja da paz de Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu fui olhar. Quando eu cheguei aqui, eu fui Glória a Deus!
estamos aqui, nós temos um compromisso, uma responsabilidade, ou como foi dito aqui pela manhã, uma obrigação, que é zelar pelas almas, zelar pela obra do Senhor. Quando nós entoamos o louvor, quando nós entoamos uma oração e somos uma alma perdida, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. E quando nós, irmãos, estamos evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo, ou como disse o apóstolo Paulo, que nós somos uma carta escrita, que o nosso testemunho é limpo para aqueles que estão lá fora, nós estamos zelando, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. O Senhor buscou muito, irmãos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, esse compromisso, essa responsabilidade. O Senhor buscou muito no meio da igreja, porque cessou muitas das vezes a oração, cessou a responsabilidade, cessou aquele compromisso com a obra de Deus. Muitos querem fazer a obra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é na aflição da luta, na angústia, no choro, na tristeza. E que o Evangelho de Jesus Cristo pregou, irmãos, não foi o Evangelho de prosperidade, não foi o Evangelho de vida farta, mas foi o Evangelho de aflição. A vida de Jesus é aflição. A Bíblia diz que Jesus, ele estava tão aflito que correu pelo suor como sangue, de tão grande aflição que Jesus passou. E a Bíblia diz que nós devemos carregar as mesmas aflições que Cristo carregou. Temos nossos corpos a marca de Cristo. Nós possamos ter nos nossos corpos a marca de Cristo, mas e pensarmos naquilo que nós podemos fazer para o Senhor a partir de hoje, não a partir do próximo ano, mas a partir de hoje, aquilo que nós possamos fazer para a obra de Deus crescer, para o nosso ministério, a obra do Pai, diante da presença de Deus. Vamos ter uma oportunidade, pastor Gabriel, o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, Deus santo, aleluia! Glória a Deus, Senhor, todos com a paz do Senhor Jesus. Quem olha assim parece que é só nós, né? Glória a Deus, aleluia. Quem está olhando assim, se não tiver na mesma ligação que nós estamos aqui hoje, vai chegar na porta e vai até embora, né? Meu Deus, o nosso corpo saiu aqui hoje, né? Aí hoje eu ficaria aqui a noite toda, que está bom demais. Glória a Jesus, aleluia. Eu estou aqui, né? Às vezes a gente olha na igreja e muita gente quer ver a bênção só na vida deles, né? Só para mim. Eu não recebi, eu saio da igreja. Eu não recebi, eu fico triste. Eu não recebi, eu não dou glória a Deus. Mas eu consigo escrever um dia tão grande que o pastor não vi. Nós passamos uma prova tão grande nesses últimos dias, mas a alegria que enche meu coração de ver o sorriso do rosto dele e a família dele na presença do Senhor. Quantas vezes é assim? Nós conversamos sobre isso hoje. Meus filhos, acho que o maior presente para qualquer pai, para qualquer família, é isso que nós podemos ver hoje, né? Os netos também. Daqui a pouco vão passar prova também, mas daqui a pouco vão ter que estar aqui também. E é assim, irmãos, de Deus. A Bíblia diz o seguinte: ensinai os seus filhos no caminho que ele deve andar, e quando o grande não se desviar dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, necessito, eu pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus
dia a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 8º versículo, ou do 1 ao 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, glória a Jesus. Aleluia. Romanos 12, todos encontraram? Quem encontrou, em nome de Jesus, diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou procurando. Então vamos esperar, na verdade, dos seus irmãos. Romanos 12, como diz a Bíblia, esperar uns pelos outros. Romanos 12, versículo 1. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: glória a Jesus. Todos, estou irmãos, vamos ler? Diz assim a Bíblia Sagrada: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação no ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Senta por um instante, deixa a Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Aplauda, glorifica, engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, à luz do grande plano de salvação delineado nos capítulos 1 ao 11, em especial toda a compaixão, ou seja, benefício que traz a nós como cristãos, permite-nos responder adequadamente. Sacrifício vivo, visto que os cristãos nos dias de hoje não sacrificam mais animais como o povo de Israel, a Bíblia declara que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra culto é usado para referir as cerimônias de sacrifício em que nós apresentamos ao Senhor. Do versículo 3 ao versículo 5, as pessoas devem entender e não julgar-se mais importante do que este ou aquele, porque como somos membros do corpo de Cristo, como cada membro em nosso corpo tem uma função diferente, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, tendo cada um funções neste corpo, o qual cabeça é Cristo. Como a Bíblia ensina que os seres humanos são feitos à imagem de Deus, devemos respeitar a posição de cada indivíduo perante o Senhor. Este texto nos ensina que os crentes não devem se julgar seres inferiores ou de valores insignificantes, mas sim que cada um não deve se considerar mais digno ou mais importante, mais merecedor de salvação ou mais indispensável do que qualquer outra pessoa. A posse de diferentes talentos ou dons não nos
renova diferenças de mérito, pois todos pertencem a um só corpo, uns dos outros, e somos todos interdependentes. Pensar de outra forma é distorcer a realidade. Cada indivíduo tem valor e mérito insístimos, da mesma maneira que somos todos iguais perante Deus e em Cristo. Nos dias de hoje, algumas pessoas, por acharem que estão em uma determinada posição, muitos se julgam indispensáveis, como muitas pessoas pregam e até mesmo passam para os irmãos. Nós costumamos dizer, pastor Adelson, irmãos que estamos ouvindo, pastor Almir, que estamos aprendendo, cada dia que passa, vivenciamos uma coisa nova. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, precisa, assim como diz a Bíblia, versículo 6, versículo 5 em diante, assim como nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Cada pessoa tem um serviço, um dom, um talento, uma maneira de falar diferente, uma maneira de se expressar diferente. É o que nos torna humanos. Não somos robôs. Deus não criou pessoas que era para ligar na tomada, ligar, desligar, e assim ir direcionar como um controle remoto. Não somos assim. Fomos criados seres interdependentes, ou seja, somos diferentes uns dos outros, mas fazemos parte do mesmo corpo. Nenhum ser humano pode por si só julgar-se melhor, superior, inferior a ninguém, mas saber que somos dependentes do Senhor. Aleluia. Um jovem, um servo de Deus, uma serva de Deus, um pastor, presbítero, diácono, não importando em qual posição que este esteja, ele se sente superior a um ou uma outra pessoa. Ele está indo contrário ao que o apóstolo Paulo ensina aos romanos, porque a Bíblia é clara ao dizer, ele chega a dizer: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que temos que oferecer a Deus é o nosso melhor, é o nosso melhor que podemos oferecer. Não somos superiores, não somos melhores, é verdade, mas temos que oferecer o nosso melhor. Se for para louvar, vamos louvar. Se for para pregar, vamos pregar com a autoridade que o Espírito Santo nos entregou. Se for para pregar profecias, vamos falar segundo o que está na Escritura. A gente tem, irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa entender, temos que entender o seguinte: o culto não pode ser direcionado na seguinte visão: Deus me disse isso, Deus falou aquilo, Deus disse isso, Deus falou aquilo. Tem que ser o que a Bíblia diz, porque Deus não irá contra a sua própria palavra. O cânon, a Escritura Sagrada já está fechada. Aleluia. Não podemos acrescentar nada lá. O pregador não pode vir para o altar com aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, porque Deus disse isso para mim, Deus disse aquilo. Se a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, não dizer, se não estiver inserido na palavra, descarta. A palavra grega traduzida para culto é usada para referir-se a cerimônias de adoração no templo. Culto racional pode significar a pertencer à razão. Quando você chega no culto, irmãos que estão nos ouvindo, irmãos que estão aqui presentes, você chega no culto, você não consegue entender. Chegamos, por exemplo, para ministrar a Santa Ceia em determinada igreja. Pastor Adelson, pasme. Eu fiquei admirado, para mim aquilo era novo, porque antes da Santa Ceia foi entregue revelações, profecias. Aí depois passou para mim para pregar. Eu fiquei a me perguntar: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora?
falando em decência. E o nosso ministério tem ali o ministério da oração. Depois do ministério da oração, tem ali as oportunidades, não é verdade? Testemunhos, louvores, hinos e assim por diante. E depois vem a parte da mensagem. E depois, se Deus não entregar algo para o pregador, ele entrega as profecias e revelações. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos dizendo que tinha que ser um culto racional, é isso que ele está nos passando. Essa mensagem que ele está nos passando. Não existe. Tinha uma estrutura muito grande, parecia uma pessoa muito grande. Estava aqui, posta aqui atrás da igreja. Eu comecei a orar, parecia que era um anjo. Pastor Wagner, quando eu cheguei na porta dele, como estava orando aqui, e aquela estrutura estava ali em pé. Quando eu fechei, glória a Deus. Eu olhei para cima. Aleluia. Ainda estava, né? Mas eu continuei orando junto com os irmãos. O irmão Jeff começou a orar, e nós começamos a clamar. Eu vi, irmãos, que aquela estrutura ela enchia de irmãos e começava a passar nos bancos da igreja. Aleluia. E muitas coisas caíam no chão, no banco da igreja. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falava que é para nós permanecer na oração, buscando o Senhor. Aleluia. Permanecer na palavra, na oração, no jejum, porque Deus tem algo surpreendente para muitas pessoas. Aleluia. Muitas pessoas. Então, nesse momento, o meu coração está alegre porque eu vi hoje uma recompensa de Deus, o pedido, quando nós oramos pela obra, oramos uns pelos outros, a recompensa ela vem, irmãos, e muita gente não vai poder estar aqui para poder participar do momento da grande vitória de Deus nesse lugar. Na vida de muitas pessoas, Deus tem para dar. O diabo tenta impedir, mas se nós orarmos, quando a oração ela vai acontecendo, começa a acontecer, rodamuinhos, tirando as coisas, o vento vai arrancando tudo, naquele vento. Glória a Deus. Tudo que não presta. Aleluia. Vamos continuar agradecidos a Deus, porque começa mais um ano, começa a luta de novo. Não desanime na peleja, porque no momento que minha luta mais apertou, foi o momento que Deus mais me abençoou. Glória a Deus. Isso é vivido. Isso não é história, é vivido, é coisa que nós vivemos. Alguns que me acompanham, pastor Wagner, pastor Almir, que sabe que a gente conversa, vê a minha história, a minha situação, sabe o que passa o pastor Adelso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, irmão: o segredo é um sorriso no rosto, joelho no chão e glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Aleluia. Deus por essa oportunidade. Glória a Jesus. Eu certeza que muita gente vai querer vir correndo. Aleluia. Dá um mergulho nesse tanque de Bethesda que está sendo movimentado. Aleluia.